Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Papo Meu. Nessa semana nós preparamos um conteúdo totalmente diversificado e pensando na sua saúde. Para isso nós convidamos o Dr. Fabrício Tippe, mais conhecido em Muzambinho como Dr. Fabrício, para contar para nós um pouquinho sobre as doenças cardiovasculares e esses meses mais frios que nós estamos vivenciando, que são os meses de inverno. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Fabrício. Muito obrigado pelo convite. Dr. Fabrício, conta para nós um pouquinho como que esses meses frios têm relação com o nosso corpo e principalmente com as doenças cardiovasculares. Fabrício, realmente você tem razão. Tem tudo a ver, fisiologicamente a gente pode explicar. O que acontece? No frio, a gente tem um fenômeno que a gente chama de vasoconstrição. É como se a gente pegasse, vamos falar uma analogia aqui para o pessoal de casa, uma mangueira de água com água e a gente apertar. Vai aumentar a pressão da água, né? A vasoconstrição acontece isso nas artérias do coração. Então, quem tem já uma tendência a ser hipertenso, principalmente no frio, com essa vasoconstrição, aumenta. A Sociedade Mundial de Saúde relata aumenta até de 30% a 40% de eventos cardiovasculares e de AVC isquêmico devido no frio. Aumenta bem a probabilidade. Dr. Fabrício, qual que é a relação, principalmente das doenças cardiovasculares, com os mais jovens e com os mais idosos? Existe essa diferença? Existe sim, Fabrício. Todo mundo fala, nossa, fulano infartou novo e não teve como. O outro mais velho conseguiu. Tem relação? Tem. O que acontece? O paciente mais idoso, ele já formou o que a gente chama de colateral. Como a gente tem a artéria, como se fosse um tronco da árvore, a colateral são os galhos, as colaterais. E o novo, às vezes, não deu tempo de ter as colaterais. Então, se tiver uma obstrução na artéria principal, não tem para onde o sangue desviar, não tem essas colaterais. Então, tem a relação de, às vezes, não sempre, não é via de regra, mas geralmente no jovem é até mais grave, sim, realmente, o infarto. Doutor Fabrício, a gente vê muitas vezes em artigos e até mesmo em revistas a importância do cuidado com a alimentação, fazer os exames regularmente e principalmente atenção para os sinais que o corpo dá. O que é importante a gente verificar e compreender que está acontecendo com o nosso corpo, principalmente para quem nos assiste, e o que é importante a gente observar? Ótima pergunta, Fabrício. É o seguinte, a alimentação, principalmente a alimentação rica em sódio, que é sal, né, piora muito a hipertensão. Por quê? O sódio, a gente retém o sódio, né, e com isso aumenta a pressão. E o que acontece? Dá sinais? Pode dar, às vezes, uma própria hipertensão da própria dorzinha na nuca, ou se não, algumas pontadas. Por isso que é muito importante, eu falei que o frio faz a vasoconstrição, agora eu vou falar, então como que eu posso melhorar isso? Por isso que é muito importante a atividade física, porque ao contrário faz vasodilatação, dilata as artérias. Então, melhora nisso, sabe? Então, realmente, o que pode dar de sintoma? Às vezes a pessoa fala, eu estou com umas pontadas de vez em quando, principalmente quando eu fico mais nervoso, deve ser só estresse. Procure um médico, procure um cardiologista, porque já vi por culpa no estresse e ser problema cardíaco. Como que pode ser abordado isso? A grande diferença é que o infarto é quando a gente tem uma obstrução de 100% de uma artéria coronariana, por exemplo. Mas pode acontecer a angina. A angina, às vezes, você tem uma obstrução menor, de 50%, 60%, e quem transporta o oxigênio é o sangue. Então, se passar onde estiver obstruído, às vezes dá aquela dorzinha, mas não chega ao infarto, a pessoa acha que vai, às vezes faz o eletro, vai no hospital, não tem nada. Não. Então, o que a gente pode fazer? Temos recursos como a esteira, né? Que é o teste ergométrico, fazer o eletro no esforço, o ecocardiograma ver o tamanho do coração. Então, assim, é melhor a prevenção, eu bato muito nisso com meus pacientes no dia a dia. Gente, não espera infartar, não espera ter que ir no hospital, ir para o Santa Lúcia numa UTI móvel e ter que colocar o stent, não. Não espera isso. Vamos fazer a prevenção, que geralmente a gente consegue, né? Na verdade, então, doutor, nosso corpo passa por transformações. Em horas, a gente tem, por exemplo, como o senhor usou a analogia, em que a
goma do jardim, Isso, ela fica mais larga, isso, que seria a vasodilatação. isso. E em alguns momentos mais estreita, que Isso. seria a vasoconstrição. Exatamente. Então, na verdade, aquela pessoa que está com nível alto de colesterol, ela pode ter formação de placas de gordura, Isso. que seria essa obstrução Isso, que nós isso, estamos falando. exatamente. O que é importante observar, principalmente quem está com colesterol alto, e o que é importante para se fazer para evitar que o colesterol aumente? Isso. Alimentação. Evitar fritura, carnes muito gordurosas, e realmente, você falou, a placa de ateroma, ela é composta muito por colesterol, né? Então, o que acontece? Às vezes a pessoa está com colesterol alto, está com a placa lá, vamos supor, de 50%. Aí no frio, ou o estresse também, adrenalina, descarga adrenalina, que ajuda a fazer essa vasoconstrição. Às vezes está com 70%, chega não sair nisso aí, só com o frio. Então, tem que... os cuidados geralmente, por exemplo, cuidar da alimentação e fazer o exame de rotina periódico. Porque se tiver com colesterol alto, aí vai ter que usar o que a gente chama de estatinas, né? Que são remédios se tiver muito alto. No começo, no consultório, Fabrício, às vezes o paciente está com colesterol alto, mas não está com uma taxa tão significativa, eu oriento mudança do estilo de vida, que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, nesses casos, o que seria isso? 3 meses depois volta, mas durante 3 meses, atividade física, né, uma caminhada, alimentação, né, não exagerar na alimentação. Sim. E depois a gente repete. Se tiver alta ainda, a gente entra com medicação. Fabrício, nós temos algumas situações em que as pessoas confundem 2 termos muito comuns, principalmente relacionados à questão cardiológica. Qual que é a diferença do êmbolo e a diferença do trombo? Eles são muito parecidos. No êmbolo, no caso, por exemplo, da embolia pulmonar, né? Geralmente faz o êmbolo, geralmente ele é a artéria pulmonar. O trombo, ele é variado de várias coisas. Ele tem plaqueta, ele tem placa de ateromas e, né, gordura, né, que é o colesterol que você acabou de falar. E geralmente, por exemplo, no caso do êmbolo, uma pessoa tem uma trombose venosa profunda, né, que aí tem aquele êmbolo lá. Aquele êmbolo pode subir para o pulmão, dar uma embolia pulmonar. Então, são parecidos, mas tem essas diferenças aí de região. Sabe por que eu te fiz essa pergunta? Porque geralmente as pessoas, sem uma certa prescrição médica, elas utilizam aquela meia, a meia constritiva, Cambio. Tá. E às vezes a pessoa já está passando por algum processo de trombose. Entendi. Eu queria que o senhor trouxesse essa informação, essa orientação, especificamente para quem nos assiste, para usar com uma característica criteriosa, principalmente esse tipo de tratamento. Isso, não, muito bem abordado. Isso geralmente o colega vascular, quando, né, a pessoa tem alguma suspeita aí de êmbolo, a gente faz um exame que chama Doppler, o vascular faz. Esse Doppler, ele caracteriza onde que está o êmbolo, dependendo do êmbolo, do trombo, que dá, tem que tomar anticoagulante, em alguns casos até cirúrgico. Então, assim, eu brinco, tem que tomar cuidado com o doutor vizinho, né? Ah, essa meia foi boa para mim. Tem peculiaridades, casos e casos. Às vezes a meia pode ser prejudicial. Por quê? Ela pode atrapalhar no retorno venoso, ela pode, então tem que ter indicação precisa, geralmente pelo o cardiologista e principalmente pelo vascular. Sim. Então é muito importante destacar essa informação, que as pessoas que estiverem passando pelo acompanhamento médico, elas precisam seguir rigorosamente essas orientações e não podem, então, aderir às prescrições que foram feitas para o outro. Isso. Porque muitas vezes eles estão passando por momentos diferentes e características específicas de cada patologia e de cada tratamento. E isso pode prejudicar você, caso você queira adotar uma prática que não foi determinada para o seu caso. Então, é uma das informações mais importantes, né, doutor? Isso mesmo, corretamente. Agora, só para a gente fechar esse momento tão brilhante, principalmente tão informativo, eu gostaria que você trouxesse aqui para nós algumas informações importantes para que a gente consiga manter e promover a qualidade de vida e a saúde de quem nos assiste. Nesse período aí importante do frio, isso, né? Claro. Olha, o que eu recomendo primeiramente, atividade física, né? Fazer aí uma caminhada, fazer uma academia. Alguns pacientes que já estão muito sedentários, às vezes tem que passar por uma avaliação, às vezes uma esteira, né? A gente, infelizmente, tem casos
de óbito em academia, o paciente ficou 15 anos sem fazer, já tem uma certa idade. Então, procure o médico, ver isso direito. Mas atividade física primordial. Agasalhar é importante. Eu falo muito com meus pacientes, quer fazer atividade física? Gente, não precisa caminhar às 5 horas da manhã, não. Por quê? 5 horas da manhã é o período que a gente tem o nosso pico, né, de manhã de cortisol, que também é o hormônio do estresse. Cortisol aumentado com o frio aumenta significativamente o risco de infarto. Por exemplo, você já tem uma placa ali que está quietinha, mas ela está crônica ali, mas e com o frio, a constrição e com o cortisol, essa placa pode fechar mais tudo e dar um infarto. Então, às vezes, o pessoal fala, não, fulano infartou às 6 horas da manhã, é muito comum isso, né? Já várias vezes eu fui cedinho ou de madrugada para o hospital no frio. É impressionante, porque a gente trabalha muito mais. E de urgência, né? Então, assim, agasalhar, atividade física e alimentação, né? Não uma alimentação hipossódica. O que é isso? Evitar sal, né? Não exagerar em sal, não exagerar em fritura, comer alimentos mais saudáveis, né? Verduras, frutas. E agora, como nós estamos num período mais frio, as pessoas buscam uma alimentação mais gordurosa. Nós estamos aí nos meses, né? Junho e julho, são os meses que a gente confraterniza e comemora as festas juninas. Então a gente vê aí comidas pesadas nesse aspecto, tanto de carboidrato também quanto na questão do sódio, e as pessoas também associam as bebidas alcoólicas e o tabagismo, que é fumar. Existe também essa relação do álcool e do cigarro? Muito. O cigarro e o álcool, eles têm o nosso endotélio, né? Nas artérias, eles destroem o endotélio e eles podem propiciar mais placas de gordura, sabe? Tem estudos mostrando que o vinho, em pouquíssima quantidade, eu nem falo muito sobre isso, que é muito pouquíssimo mesmo, né? Se não beber é melhor ainda. Ou agora tem vários estudos no suco de uva, né? Que eles podem dar uma vasodilatação. Só que o álcool, ele dá vasodilatação a determinada dose. Aumentou um pouquinho, ele já faz vasoconstrição. Então é complicado. Então, assim, evitar, né? Vou no terço, né? Que nos amigos tem muito. Vou no terço, quero comer lá minha pipoquinha mais salgada. Tira um dia, depois controle isso. Não pode se tornar isso uma rotina, né? A gente comer salgado toda vez e gorduroso toda vez. Com certeza. Então, é tudo equilíbrio, né? Tudo equilíbrio. É extremamente importante trazer essas informações pensando numa alimentação mais saudável, na prática regular de exercício físico, na observação dos sinais que o corpo traz, principalmente na avaliação do que faz parte do seu cardápio alimentar e, contudo, adotar aí práticas também de tranquilidade, de diminuir a ansiedade. A gente falou aqui de situações de estresse. Talvez seja interessante quem nos assiste busque aí alternativas para diminuir esse cortisol, né, como você mesmo disse, que é produzido durante o momento que nós estamos mais nervosos, mais agitados, mais preocupados, de modo que você possa ter uma vida mais tranquila e, consequentemente, que isso possa refletir aí na sua qualidade de vida para você e para toda a sua família, que é o que a gente busca através desse programa. Muito bem falado. Fabrício, quero te agradecer pelas informações. Muito obrigado. Foi um prazer ter estado aqui. O prazer é todo meu, viu? Estou à disposição sempre. A casa está aberta aí para você também. Eu também estou à disposição. Muito obrigado. Quero te agradecer também por estar aqui com a gente, ouvindo as nossas informações, participando da nossa audiência. E fique sempre ligadinho, que a gente está sempre trazendo novas informações. Até breve. Muito obrigado a todo mundo aí que nos acompanhou, pelo carinho. E fiquem todos com Deus, estamos à disposição.